Boa noite. Agora com alegria. Boa noite. Boa noite. Isso, nós vamos falar de Jesus, vamos falar do Evangelho. Então é preciso e é importante que a gente expresse um pouco de alegria, porque estar bem, estar com Jesus, estar nutrido de bons pensamentos e sentimentos, também é trazer alegria para os nossos corações. E como em toda palestra que a gente realiza, nós costumamos iniciar agradecendo. Então nós agradecemos primeiramente a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, na resposta dada a Allan Kardec na questão número 1 de O Livro dos Espíritos, causa primeira de todas as coisas. Agradecer também a Jesus, nosso modelo guia, nosso mestre, nosso companheiro, e por que não dizer conselheiro de todas as horas. Agradecer aos benfeitores amigos que nos inspiram, que nos orientam no trabalho de divulgação da doutrina espírita, que tem tanta paciência com as nossas limitações ainda tão grandes, que nos estimulam nas horas difíceis e nos estimulam também nas horas alegres. Agradecer a diretoria da casa, todo o grupo de trabalhadores pelo convite formulado, pela alegria com que nos recebe. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Eu tenho um amor muito grande por essa casa, que já aprendi a admirar. Mas o nosso agradecimento mais especial a cada um de vocês que está aqui conosco nesta noite de quarta-feira. Tantas outras coisas poderíamos estar fazendo. Estamos aqui para poder conversar um pouquinho sobre a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. E fomos hoje convidados para tratar de um tema muito interessante, inspirado em O Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente no capítulo 11, cujo título é Amar ao Próximo como a si mesmo. Este é um dos maiores mandamentos de Jesus. Quer conquistar o reino dos céus? Ame ao próximo como a si mesmo. Eu gosto sempre de esclarecer que o reino do céu, ele não é um local espacialmente definido. Não é uma localização geográfica no espaço. Nem se parece tão pouco com um resort. Mas é uma condição de espírito, é uma condição de alma. É o estado de consciência plena. No dizer dos espíritos, a felicidade consiste no conhecimento de todas as coisas e no bem incessante que se torna natural na nossa vida. Amar ao próximo. E dentro desse capítulo do livro Amar ao Próximo como a si mesmo, nós vamos encontrar lá no item 3 um momento em que os fariseus chegam para Jesus e perguntam para ele: mestre, é justo pagarmos imposto a César, ou seja, ao Império Romano? Até porque os fariseus, que eram judeus, tinham uma aversão muito grande à forma que eles eram tratados pelo jugo romano, que cobrava altíssimos impostos. Isso era origem de inúmeras irritações e discussões à época, principalmente por parte das pessoas. Mas eles tinham em si
um propósito malicioso. Porque chegaram para Jesus para fazer esse tipo de pergunta no sentido de pegá-lo em contradição. Por quê? Se ele falasse que não era certo, que não era justo pagar o tributo romano, ele se colocaria contra as leis e, portanto, contradiria tudo aquilo que ele vinha pregando, tudo aquilo que ele vinha ensinando, que era exatamente sobre a responsabilidade que as pessoas tinham de cumprir os seus deveres. E se ele falasse que era justo, que deveriam pagar os impostos, ele se confrontaria com o seu próprio povo, que odiava aquele tipo de imposto, que odiava aquele tipo de tributo. Então colocaram ele como um beco sem saída, de uma forma maliciosa. Mas Jesus não é Jesus por acaso. Espírito superior por excelência pede que lhe forneçam uma moeda. E ao fornecerem uma moeda, tinha uma figura gravada, que era do imperador romano, César, e ele devolve a pergunta àquele que havia questionado se era justo ou não pagar o tributo. Ele fala: olha, de quem que é essa figura? De quem que é essa gravura? Ao que responde: de César. E aí ele fala: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, não se confundir as coisas materiais com as coisas espirituais. Que cada um deveria cumprir o seu dever, seguir a lei, porque as leis, elas modificam, as leis humanas, elas modificam com o decorrer do tempo, elas modificam com o progresso, mas as leis de Deus não. As leis de Deus, elas são eternas, elas não mudam, porque se mudassem não seriam leis divinas. Não se admite que Deus tenha qualquer tipo de imperfeição, e portanto as leis que Ele estabelece para as nossas vidas são leis para sempre, que não se alteram, que não modificam e que regulam todas as coisas. O dever, portanto, é um compromisso que a gente tem com relação à sociedade, com relação ao próximo e com relação conosco mesmo. O dever é o ponto onde a gente vai buscar aquilo que é justo, aquilo que é certo, ou às vezes aquilo que é necessário, porque nem tudo que a justiça humana apresenta de fato é justo. Vou tentar explicar um pouco melhor. Nem tudo que as leis humanas apresentam, vamos falar de lei, porque justiça é um conceito diferente, a gente confunde muito a lei com a justiça. Mas a lei são códigos. Códigos formulados pelos usos, costumes, cultura. Tem uma série de variáveis que vão fazendo com que as leis existam. E as leis humanas, elas vão modificando de acordo com a melhoria do ser humano, de acordo com o aperfeiçoamento, modificam de país para país, de acordo com a sua própria cultura. E nem sempre essas leis que são códigos, elas são justas. Mas a lei, ela tende ao máximo a promover a justiça, para que a gente tenha uma vida equilibrada na sociedade. Imagina uma sociedade onde cada um fizesse aquilo que vem na cabeça. Ia ser uma baderna, ia ser uma bagunça. Imagina se a gente pudesse, um exemplo muito simples aqui,
andar nas estradas na velocidade que o nosso carro permite. Tá certo, aqueles que têm um carro um pouco mais simples, com motor com menos potência, andariam numa velocidade menor. Aqueles que têm aqueles carrões que parecem, né, carros próprios para provas, andariam numa velocidade absurda, transformando o carro, transformando o veículo, nesse caso, numa verdadeira arma, porque colocaria sua vida em risco e a vida de outras pessoas em risco também. É por isso que existem, né, os limites de velocidade que são estabelecidos pelas leis de trânsito, onde, olha, nessa via você só pode andar 50 km por hora. Ah, mas 50 é muito pouco. Foi catalogada essa velocidade porque a experiência mostrou que acima dessa velocidade uma quantidade enorme de acidentes já aconteceram, dizimando muitas vidas. Então é por isso que existem ali os limites de velocidade. Passou do limite de velocidade, vai ser multado. Tem radar em tudo quanto é canto. Ah, mas é a indústria da multa. Tudo que era multado. Não, imagina, se não tivesse o controlador, se não tivesse o radar, cada um faria aquilo que dá na cabeça. Então, a punição neste caso, em termos humanos, vem para poder estabelecer um certo controle na forma de agir das pessoas, para que as pessoas cumpram o seu dever. Seria muito maravilhoso se a gente não precisasse disso. Talvez um dia a gente não precise, afinal de contas, nós estamos vivendo um mundo de provas e de expiações. E estar no mundo de provas e expiações significa estar num mundo onde os sentimentos, os comportamentos, as ações destoam um pouco do equilíbrio, quando não destoam muito. Então, em muitas oportunidades, o mal ainda se sobrepõe ao bem. Nesse tipo de mundo é importante que haja ali uma certa limitações para que os espíritos que nele habitam não se percam mais do que já se perderam. Porque tudo aquilo que está acontecendo também resulta de ações realizadas pelo próprio ser, realizadas pelo próprio espírito, que está no processo de evolução. Então tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, seja positivo, que é uma experiência agradável, como aquilo que é oportunidade de aprendizado, já que não existe nada que seja negativo, tudo é oportunidade de aprendizado. A gente às vezes fala, é sofrimento, negativo, tudo mais, mas isso são oportunidades que as leis, aí sim, essas leis divinas e eternas que não se alteram, estão dando para que a gente venha a ser melhor do que é e continue na caminhada para aquela felicidade que eu falei, o reino dos céus, estado de consciência plena, inalterável, o bem constante, que vai se estabelecendo também num outro processo que nós vamos falar daqui a pouco, que é o amor. Não há como ser feliz se a gente não amar, mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre a questão do amor, né? Muito bem. Fé. Neste mundo em que nós vivemos, de provas e de expiações, em determinados momentos nós nos defrontamos, como disse aqui, com aquelas experiências que vão trazer para a gente a dor. Não existe ninguém aqui nesse nosso plano em caráter de exceção. Todos nós passamos mais ou menos pela fieira da dor, que na realidade busca fazer com que a gente, de alguma forma, evolua. A dor não tem outra finalidade senão essa. E eu tenho falado muito isso nas palestras que temos feito, sobre
uma nova forma da gente encarar os momentos de dor na nossa vida. Experiências que promovem aprendizado. É importante que a gente aprenda a substituir essa dor que de vez em quando aparece pela superação. E a superação, ela se fortalece na medida em que a gente adquire a confiança. A confiança em nós, na nossa capacidade, a confiança em Deus e nas suas leis, e a confiança na vida. E confiar é ter fé. A confiança é sinônimo de fé. Quando eu falo eu tenho fé, eu estou dizendo eu confio. E a fé, ela precisa ser pautada na racionalidade. Ela precisa ser compreendida como uma possibilidade, uma força transformadora que nos aproxima do Criador, na medida em que a gente entende que tudo que está acontecendo está dentro da naturalidade, que não existe nada fora das nossas necessidades, que não existe nada errado. Nós é que ainda não aprendemos a compreender os porquês de determinadas ocorrências na nossa vida, do porquê de determinadas ocorrências na nossa existência. E aí muitas vezes na nossa prece a gente eleva o pensamento a Deus, aos benfeitores espirituais, e por vezes não consegue encontrar a resposta daquilo que a gente está solicitando, daquela conexão que a gente está buscando. E nos esquecemos de um outro ponto importante, que só a fé vai fazer com que a gente efetivamente consiga enxergar isso, de que toda prece, toda oração, toda busca que nós realizamos, que nós fazemos, melhor dizendo, ela é atendida. Nem sempre da forma que a gente solicita, mas sempre da forma que a gente precisa. Então aquilo que está chegando para a gente é exatamente o que a gente precisa para ser feliz. Só que a gente tem que enxergar essa felicidade do ponto de vista espiritual, que não se fixa somente nesse momento fugaz, nesse momento transitório que nós estamos vivenciando. A encarnação são alguns anos de experiências que nós temos. Tudo isso é muito pouco diante da eternidade, tudo isso é muito pouco diante da grandeza do universo, diante da nossa vida real, que é a vida espiritual. Portanto, a fé vai nos ensinar de que esse momento de dor, esse momento de incerteza, esse momento de dificuldade, esse momento de angústia, esse momento de aflição, ele há de passar. Tudo passa, menos a experiência adquirida, que vai ficar em nós espíritos, a fim de que nós possamos continuar a nossa caminhada, continuar a nossa trajetória rumo a Deus. E nesse movimento de vitória nós poderemos nos considerarmos vencedores, porque vencedor é aquele que vence a dor. Olha que interessante. Vencedor. E o propósito de estarmos aqui é nos tornarmos vencedores, até que mais adiante
já que eu citei o mundo de provas e expiações, eu tenho que falar de um mundo de regeneração que nós, um dia, se merecemos, porque precisa merecer. Não existe nada de graça, não. Tudo é conquista, tudo é merecimento, tudo é esforço na nossa existência, no nosso aprendizado reencarnatório, né? Estaremos numa condição onde talvez aquelas leis que ainda buscam promover o controle para que nós, como humanidade, não nos excedamos, não sejam mais necessárias. Onde a gente vai poder dormir com a janela aberta, sem a preocupação de ter alguém que venha furtar, sem ter a preocupação de alguém que venha promover depredação e causar qualquer tipo de infortúnio gerado pela violência da ignorância humana nos tempos atuais. Vai ter um tempo mais adiante, a gente ainda vai desencarnar, vai reencarnar, não sei quantas vezes até que isso aconteça, tá? Não é coisa para amanhã não, mas há uma certeza de que isso vai acontecer, em que a gente vai poder ficar no aeroporto e deixar o celular em cima de qualquer balcão e voltar lá e encontrar ele. Claro que isso é coisa para o futuro, quando os espíritos, nós, que somos responsáveis por isso, tivermos melhorado. Isso só vai acontecer num outro ponto, quando a gente aprender a desenvolver esse amor. Quando a gente aprender a desenvolver aquela potência da alma que é o amor, que segundo os Espíritos é o sentimento elevado ao seu nível mais sublime. E no dizer do apóstolo João, Deus é amor. Portanto, esse sentimento, que por enquanto em cada um de nós é semente, que a gente ensaia nas relações humanas, no encontro um com o outro, primeiro na família consanguínea, pai, mãe, filhos, irmãos, tios, primos, amigos, na escola, os colegas, no centro espírita, os companheiros, nas ligações conjugais, os companheiros, as companheiras, são ensaios para esse amor que um dia há de ser potência em cada um de nós. Mas a gente já tem um modo de começar a exercitar esse amor, que é um outro ponto colocado aqui nesse capítulo, amar o próximo como a si mesmo, que é a caridade. Falei de fé e agora de caridade, né? A fé como confiança e a caridade como um instrumento a nos levar a esse amor. Ou melhor, a caridade como o próprio amor em ação, o próprio amor em movimento, como dizia o apóstolo Paulo. É muito interessante também que quando Allan Kardec pergunta na questão 886 de O Livro dos Espíritos qual é o verdadeiro sentido da caridade, qual entendia Jesus, eles respondem: a caridade, ela é benevolência, fazer o bem para todo mundo, indistintamente, é indulgência, aceitar o outro, não ser conivente com o erro, mas entender que cada pessoa está num determinado processo de aprendizado, de experiência e de evolução. E perdão, que é um exercício muito mais complexo e que demanda às vezes várias encarnações. E não raramente esse perdão ele se faz dentro desses processos de reencarnação, no encontro dos espíritos nos grupos familiares,
onde nós vamos encontrar os espíritos com os quais nós temos afinidades desde muito tempo, e aqueles com os quais a nossa afinidade precisa se equilibrar. E graças a essas leis de Deus, que são eternas e que permitem o esquecimento, nessa amnésia necessária da reencarnação, ao reencontrar seres com os quais nós nos defrontamos em outras experiências, que nós ofendemos e que ofenderam-nos, que nos enganaram e que nós enganamos, que dizimaram a nossa vida carnal e nós dizimamos também, a gente vai aprender a se perdoar. Olha que beleza a lei de amor, né? E dentro dessa culminância da lei de amor e de caridade, a gente vai aprender que a gente consegue potencializar esse sentimento na medida em que a gente aprende a não julgar, na medida em que a gente aprende a compreender, que tem tudo a ver com aquela indulgência. E eu falei aqui que não significa aplaudir aquilo que não condiz com aquilo que a gente pensa, nem ser conivente com o erro, mas não julgar, porque nós também não queremos ser julgados, né? E entra um capítulo muito interessante aqui, eu quero finalizar, já está na hora, a gente vai falando aqui, o horário vai chegando, para finalizar, né, e deixar todo mundo aqui com uma reflexão sobre um item que está neste capítulo 11, o item 15, que tem como título esse trecho do Evangelho, Caridade com os Criminosos. O espírito Lamennais responde uma pergunta que Allan Kardec faz para ele, e que eu quero que vocês pensem como vocês responderiam. A pergunta: um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, deve se expor à própria vida, mas sabe-se que é um malvado e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para o salvar. Você salvaria um criminoso que está em perigo, com o risco de expor até a sua própria vida? Aí o espírito Lamennais, ele responde. Eu vou resumir aqui a resposta dele. A abnegação é cega. Socorre-se ao inimigo. Deve-se socorrer também um inimigo da sociedade. Numa palavra, ao malfeitor. Credes que é somente a morte que vai arrebatar esse desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Por quê? Pensai nisso. Nesses rápidos instantes que se lhe arrebatam os últimos momentos da vida, o homem perdido se volta para a sua vida passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós que a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai ao perigo, e então esse homem que teria morrido injuriando-vos, talvez se atire nos vossos braços. Entretanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas correi em seu socorro, pois salvando, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvar, salvai. Este é o dever. Esse é o exercício
e um desafio para a nossa vida. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.